Gente, eu dei esses 2 minutos, eu acho que a gente pode começar. E aí, se mais alguma pessoa chegar, a gente vai absorvendo aqui na roda, tá? Bem, eu sou o Rafael Bicudo, eu sou um homem branco, de rosto oval, tenho barba castanha escura, um bigode mais proeminente, cabeça raspada. Estou usando um fone de ouvido grande preto, uma camisa marrom. E eu tenho fundo atrás de mim, eu estou no meu escritório de trabalho, mas estou com o meu fundo aqui da minha imagem desfocado. Peço desculpas, eu só estou vendo uma coisa aqui que abriu para mim, porque o zoom é um pouco. Tá, estava querendo saber que idioma eu estava falando. Bem, gente, é isso. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho tentado acompanhar, dentro da área da pesquisa que a gente tem realizado, a gente tem se distribuído mesmo nos eixos aqui desses encontros setoriais, e eu geralmente estou ficando no eixo da pesquisa. Sou uma das pessoas da Grafias da Cena e da TEBR, que são dois outros coletivos que estão aqui no movimento de parceria com a ANTE para acompanhar e ajudar a promover e realizar essa pesquisa que a gente acha super importante. Queria então começar o encontro, já que estamos em poucos aqui, eu acredito que somos apenas o João de los Santos, a Kátia Costa e Arte e Cultura Digital. Aí eu depois vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. O Clécio, que está aqui, é da Mobilis, que é a empresa responsável por realizar a relatoria dos encontros. Então, não estranhe que provavelmente o Clécio não vai abrir a câmera também, porque ele está mais acompanhando aqui, fazendo a relatoria, mas Clécio, fique à vontade para abrir o microfone ou para fazer qualquer apontamento, tá? E aí é isso, eu gostaria de pedir para algum de vocês se sentir à vontade de começar se apresentando e aí a gente na sequência começa a conversar um pouco, porque aqui tem alguns pontos aqui que eu queria puxar no nosso papo. Por favor. Boa noite. Boa noite, pode ser eu? Pode, Kátia. Sem câmera? Então, gente, eu peço desculpas, mas é que eu ainda estou no meu trabalho, eu trabalho numa biblioteca pública, ela está fechada, e eu pago hora porque eu estou fazendo mestrado, né? E a minha área de pesquisa é a arte e cultura. Então, eu sou bibliotecária na Biblioteca Pública de Cabral, sou uma mulher branca, a Cabral em Brusque, em Santa Catarina. Brusque, tá. É, isso, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos, tá meio loiro agora, infelizmente vocês não podem me ver nesse momento, mas imaginem. Então, estou com uma blusa preta, né, nesse momento, mas vocês não me vendo, mas enfim, sou eu, sou eu. É, então, estou aqui para, né, para conversar com vocês. Eu estou fazendo uma pesquisa no mestrado, qualifico inclusive semana que vem, né, sobre as mulheres fazedoras de cultura e os problemas que elas tiveram, né, as mulheres fazedoras de cultura no Médio Vale Europeu, que é a região aqui de Brusque, né, Blumenau, Brusque, Gaspar, e estou fazendo, eu vou começar essa pesquisa no próximo semestre, né? E é isso. Vamos ver o que temos para contribuir ou o que vocês têm para me contribuir na relação de pesquisa, ver o que estamos fazendo pelo Brasil aí e como a gente pode ajudar também. Eu já fiz parte de um coletivo, né, da Associação Catarinense de Bibliotecários, né, sou bibliotecária por formação, pós-graduada em gestão de bibliotecas escolares e agora em gestão da informação. É isso. Não sei se precisa falar mais alguma coisa, se tiver alguma pergunta. Ai, eu só queria anotar uma coisa que eu perdi aqui, porque acabou meu, Ah. meu grafite, eu fui trocar. Desculpem. Mas eu só não. Mulheres fazedoras de cultura Você falou num território O Médio Vale Europeu, que era até médio, pouco vale europeu. tempo, Tá. era Médio Vale do Itajaí, né? Na região Tá. aqui de Blumenau, Gaspar, Brusque, e aí algumas outras cidades menores, Timbó. São 14 municípios, na verdade, né? Tá. Obrigado, Kátia. Bem, a Arte e Cultura Digital ou Raul Ernesto Larossa querem se apresentar? Oi, tudo bom? Eu sou Olá, tudo Estela. bem? Oi, Tudo bom, Estela, sim. tudo bem? Eu sou Estela aqui da capital. Eu sou uma designer
trabalho em um ponto de cultura, que é um ponto de cultura ligado à arte, tecnologia e à inclusão digital. Então, é isso. Eu tenho colaborado com a ANTE na questão da pesquisa e estou aqui para somar com vocês, tá bom? Você está falando de São Paulo, capital? De São Paulo, capital. Maravilha, É isso. Estela. Maravilha. Você pode falar seu sobrenome, só para eu anotar aqui certinho? É Sim, Estela Cabral. Cabral. Tá ótimo. Obrigado, Isso. Estela. Imagina. Raul, você gostaria de falar? Se apresentar, por favor? Tá me ouvindo? Sim. Então, acontece que estou jantando. Eu daqui a pouco me apresento para vocês. Não deixe esfriar meu feijão aqui. Dá boa noite para você. Daqui a pouco conversamos, tá bom? Estou ouvindo, tá? Tá ótimo, Raul. Boa noite, bem-vindo. Bem, então temos aqui a Kátia, a Estela e o Raul. Como eu falei para vocês, eu sou o Rafael. Eu venho de uma área de pesquisa que é bem específica dentro do fazer do teatro. Eu sou das artes cênicas e pesquiso a área das técnicas de palco, especificamente. Que tem pouquíssima pesquisa sobre e tudo mais. Acho que até por isso mesmo que fui picado pela questão da pesquisa e tenho muito interesse em conversar a respeito. E aí, gente, considerando hoje o nosso encontro, que ele tem esse foco nas artes visuais, também no livro, literatura e leitura, e nos museus e patrimônio, eu queria começar conversando com vocês aqui, já que vocês duas em especial, Kátia e Estela, falaram dessa relação com a pesquisa, né, que vocês têm se envolvido e tudo mais. Primeiro, eu queria ouvir de vocês, assim, quais têm sido as principais dificuldades que vocês têm encontrado em realizar pesquisa na área nessa área especificamente, assim, sabe? Entender, por exemplo, se existe algum repositório onde vocês encontram pesquisas na área, se não, como é que vocês fazem esse movimento de encontrar pesquisas, enfim, como existe também, como vocês percebem essa comunicação entre pesquisadores da área, enfim, queria ouvir um pouco sobre essas dificuldades em relação a realizar pesquisa nessas áreas. Por favor. Posso falar? Por favor. É, então, é, eu tive o primeiro semestre, os dois primeiros semestres foram as aulas, né, do mestrado e tal, e enquanto bibliotecária, a gente tem algumas plataformas, incluindo o básico do Google Drive, né? Mas a minha pesquisa, como eu tinha muita vontade de pesquisar cultura, arte e cultura, e tinha muita coisa acumulada de autores que, assim, que já falam de cultura, né? é, Teixeira Coelho, Canclini, o Brandt, e todos esses já fazem parte do meu repertório, porque eu trabalho há 15 anos em biblioteca, eu já fui conselheira de cultura, já fui conselheira do município, já fui conselheira do estado, então uma área que eu me apaixonei e botei na cabeça há 5 anos que eu ia fazer mestrado na área cultural, né? Então, o que a gente utiliza são plataformas, e eu tenho ido direto na fonte. Eu tenho muito livro, eu trabalho numa biblioteca, né? Então Sim. eu tenho muito livro de arte, inclusive, né? Na área de arte e cultura, história da cultura. Uhum. Nesse momento, a minha pesquisa está em fase de qualificação, então o que que eu abordei? Toda a história toda não, né? Porque eu estou na qualificação, então eu vou me aprofundar mais. Da arte e da cultura, principalmente a questão da cultura no Brasil, a história da legislação, né? Então, Uhum. desde o descobrimento, né? Ou descobrimento, ou o achado, ou a invasão, né? Uhum. Até o governo do Coisa Ruim, né? Tá. Então, e aí então estou trabalhando esse período e como eu tenho mais um ano de pesquisa, entrarei também no governo Lula. E Tá. a minha busca são em bases de dados. Eu uso muito da universidade, da própria universidade, que a gente tem um software e tem muitas bases, direcionamentos para livros digitais, mas eu gosto muito do livro impresso. Eu tenho 52 anos, então ainda sou muito agarrada no impresso, até assim textos, eu gosto muito de buscar e imprimir mesmo, depois bota para o recicle Uhum. porque eu gosto de estar arriscando, anotando.
e faço os fichamentos, né? Que eu acho muito importante, né? Enquanto bibliotecária, a gente aprende, não é todo curso que instiga muito o fichamento, mas a gente faz os fichamentos, onde eu consigo recuperar depois mais fácil no Drive mesmo, né? Boto no Drive com título, autor, resumo e várias indicações de página, que facilita muito o processo da pesquisa, né? E a princípio é isso, né, o que eu tenho feito. E tem algumas bases de dados específicas, mas eu acho chato ficar naquelas bases, até porque é, tu que está trabalhando com pesquisa também, né? Acho que a nossa colega ali, o nome dela não aparece, e aí eu não gravei Estela, seu nome. Estela, Estela. Estela e Clécio ali. Então, é, assim, a gente vai ler um texto, e aí aqueles autores que eu tenho em casa, guardadinho ali, aqueles que eu leio, que eu já li, que eu estou relendo, que eu já vi entrevista, são todos citados. Então, eu vou até falar na minha qualificação isso, né? Tipo, por que que eu vou ficar citando os autores que escreveram sobre aquilo que eu já sei e sobre aquilo que são autores que eu tenho em casa, né? Então, eu estou indo muito no livro impresso, tá? Muita Uhum. coisa, assim, de entrevistas, né? Eu peguei o Milanese. Milanese é um estudioso da nossa área, né? Na área de bibliotecas públicas. E eu peguei uma entrevista dele esses dias que foi maravilhosa lá na USP. Então, eu gosto muito de ouvir mesmo, né? Eles falando, né? Então, isso é bem importante para mim quando eu tenho agora o Edgar Morin, né? Eu tô apaixonada por ele, então, então tem algumas coisas, né? Eu não sou uma grande estudiosa, mas eu curto alguns autores, né? É interessante você estar falando isso, porque eu fiquei aqui pensando. Eu acredito que a área. Desculpa, seu mestrado é em biblioteconomia, né? Isso. Na, Na U- verdade, na na onde você está fazendo? UDESC. Na A UDESC. Ah, UDESC, legal. é a Legal. Universidade do Estado de Santa Catarina. Lá a Uhum. gente tem o curso de biblioteconomia e o mestrado é em ciência da informação. Ah, E tá. Ciência. aí, a gente se choca muito com isso, né? Porque se tu vê toda a história da ciência da informação, é uma biblioteconomia. Alguns dizem que Uhum. não, mas o meu entendimento de algumas colegas e professores também, né? A gente compartilha de que, na verdade, é a coisa de botar o marketing em cima, modificar o nome para não ficar só ligado na biblioteca, né? Mas enfim, tem gente que diz que é o contrário, eu não achei ainda. Disseram para mim que quando eu chegasse no mestrado eu iria encontrar a diferença, ainda estou procurando. Não, mas eu achei interessante porque eu fiquei pensando que o fato dessa relação direta com a documentação, né? Porque afinal de contas a questão da biblioteconomia está muito vinculada à organização de documentos, né? Porque os livros em alguma camada têm esse caráter. O quanto isso é forte dentro dessa área, né? Porque assim a gente vê muito nos outros setoriais, por exemplo, a dificuldade de se encontrar bibliografia sobre o tema, muitas vezes da bibliografia impressa, né, vai acabar morrendo muito em uma live, uma coisa que acaba usando para se instrumentalizar, que está sendo organizada em outras plataformas, vamos chamar assim, né? Que não o do livro impresso e tal. Eu também sou muito fã do papel e do livro, eu sou o rei do papel e do livro aqui na minha casa, tudo eu tenho um papel. Mas eu acho muito interessante isso, assim, fico me perguntando, mas quais são os principais desafios que você percebe estando nessa área da biblioteca, da pesquisa em biblioteconomia barra ciência da informação? Na nossa área, eu vejo pouca coisa voltada para arte e cultura, né? Assim, Tá. sendo que a minha defesa é sempre que a biblioteca pública e a escolar, principalmente, são equipamentos culturais preciosíssimos em que as pessoas elas não entendem isso ainda. Até os próprios artistas, fazedores de cultura, né, que Uhum, fazem seus projetos, esquecem de utilizar esses espaços como um lugar que poderia se produzir muita coisa, né? Vários projetos poderiam ser direcionados para bibliotecas escolares e públicas. E uhum, aqui em Santa Catarina, como eu tenho um envolvimento, né? Eu sou uma das poucas bibliotecárias que tem um envolvimento com muitos artistas, porque eu quis me inserir no mundo cultural, né? O que não vim só trabalhar na biblioteca pública.
Então, o que aconteceu? Eu tenho muita gente, assim, do estado que, quando faz um projeto, já pergunta, Kátia, olha, tu quer ir na biblioteca? Uma carta de anuência, eu já sei, já corro lá, já pego, porque eu quero tudo para cá, né? Eu já aviso. Então, é essa dificuldade mesmo de o próprio bibliotecário, a pessoa bibliotecária, assim, eu estou usando o termo, e dentro da nossa associação a gente utiliza o termo pessoa bibliotecária e não só bibliotecário na questão de gênero, né? A gente usa Tá. só pessoa bibliotecária. Uhum. Na minha dissertação também vou utilizar esse termo. É, então, de ela não vem trabalhar, mas não se insere no meio cultural. Alguns não entendem. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui, tá? Eu Uhum. fiz o texto da minha qualificação e o meu colega que está trabalhando 5 anos comigo aqui, ele leu, né? Porque aí ele faz as correções e ele disse assim: ai, tanta coisa aqui que eu não sabia da história, né, da história da cultura. Eu disse assim, poxa, até a minha professora, que também é ligada à cultura, leu algumas coisas da história e disse assim, ah, tal coisa eu não sabia, né? Então, assim, tem esse distanciamento, sendo que quem trabalha com cultura, normalmente quem trabalha em a biblioteca pública, ela tá ligada a uma fundação cultural, ela tá Uhum. ligada a uma secretaria de cultura, né? Não é uma regra, mas normalmente é o que acontece. Aqui na região, por exemplo, normalmente é assim, Secretaria de Cultura ou Educação e Cultura, né? Então, é isso. O que eu sinto mais dificuldade é na verdade, esse meu trabalho, eu quero mesmo trabalhar o bibliotecário, a fazer, as fazedoras de cultura, né? Fazer uma pesquisa em relação a esses dois universos, para fazer cursos, workshops, alguma coisa assim, levando para o bibliotecário essa importância dele aprender a entender a fazedora de cultura, ou mesmo depois o fazedor de cultura, né? Para poder ajudar. Porque nós, enquanto biblioteca pública, a gente tem, através do manifesto da nossa Federação Internacional, é, missões é, chaves, né? Que é trabalhar a informação, seja lá em que suporte ele estiver, Uhum. trabalhar a cultura, a educação, né? Então, e também o social. Então, tem esses pilares que aí, às vezes, tu fica só no atendimento, porque tem pouca gente, porque tem pouca equipe, e não se envolve com outras coisas. Então, desde que eu cheguei aqui em 2010, a primeira coisa que eu fiz foi sentar para ouvir as reuniões do Conselho de Cultura, né? Então, eu sinto muita falta disso, e não só na biblioteconomia, né? Eu percorrendo outros espaços, aqui a gente conversa com muitos artistas, a gente tem grupos de artistas, tudo, e tu vê que, assim, muitos artistas têm essa dificuldade de entender. Eu acho que falta muito a gente, sabe, é, polarizar, porque assim, ó, se o próprio artista, o próprio fazedora de cultura, não sabe, ou não entende, ou não divulga a importância da cultura e da arte para o Uhum. cidadão, para a cidadã, a gente nunca vai ser valorizado. A gente nunca vai ser bem visto pela sociedade. A gente sempre vai ser o cocôzinho. Desculpa, gente, mas o cocôzinho, né? Não bota isso aí, né? Mas vai ser, né? Assim, porque são pouquíssimas pessoas que dão essa importância, né? A cultura e a arte ainda é muito elitizada no país, né? E é muito elitizada, né? A gente sabe que tem vários projetos periféricos, tem em comunidades, por exemplo, as bibliotecas comunitárias, que chegam em alguns lugares, mas ainda é pouco. Então, nós temos que trabalhar bastante a pesquisa, mas divulgar essas pesquisas, não para nós, né? A gente não Uhum. tem que divulgar para nós, a gente tem que divulgar para as pessoas, né? Para as pessoas entenderem que a Lei Rouanet, por exemplo, né, que é tão polêmica, não é Uhum. simplesmente uma lei que um ou outro artista ganha. Não, a Lei Rouanet, aqui, por exemplo, na nossa fundação, aqui a gente conseguiu, aqui é um território perigoso, mas conseguimos com a Lei Rouanet que botasse de volta nos palcos a nossa Big Band, né? A Uhum. nossa, a nossa banda de concerto, né? Quando a gente conseguiu botar um maestro, músicos. Então conseguimos esse ano, tá de volta. Por conta de quê? Da Lei Rouanet.
né? E aqui uma grande parte fala muito mal da Lei Rouanet, né? Então, e estão lá aplaudindo, né? Então, assim, desmistificar algumas coisas dentro da cultura é só através da pesquisa, mas a pesquisa não pode ficar no papel. A pesquisa não pode ficar guardada nas universidades ou não pode ficar guardada em alguns territórios. Ela tem que ser expandida. Gente, já falei demais. Eu me empolgo. Não, ótimo. Não, achei ótimo. Eu estou aqui anotando tudo, porque depois no final, eu acho que o Thiago comentou, né? Na hora que a gente voltar para a sala com todo mundo, eu dou um panorama do que a gente conversou. Então, eu Sim, fico anotando tá. bastante coisa. Tá? Eu achei maravilhoso. Eu vou só pedir para a gente ouvir agora a Estela, e aí depois eu faço algumas amarrações, mas só um apontamento muito breve. É interessante isso que você traz, porque uma coisa que a gente tem feito, que eu vou falar na sequência aqui com vocês, é sobre esse levantamento das nomenclaturas profissionais, né, que a gente tem identificado e tudo mais. E a gente sempre repete que para regulamentar é preciso reconhecer. Mas existem muitas coisas, muitas entraves no meio do caminho, porque muitas pessoas que são esses fazedoras e fazedores da cultura não se reconhecem enquanto fazedoras e fazedores da cultura. Ao mesmo tempo, também aquelas que são e se reconhecem ou se coroam dessa forma, têm dificuldade, muitas vezes, em reconhecer outros fazedores, porque estão fora, muitas vezes, desse seu eixo formativo, né? E tem muito a ver mesmo com a própria formação, né? Muitas vezes eu acredito que dentro da própria biblioteconomia, muitas vezes, as formações não sei o quanto elas estimulam esse olhar em quem está fazendo, né, o curso, do quanto são todas fazedoras e fazedores da cultura, as pessoas que estão ali, né? Enfim. Estela quer falar um pouco também sobre as dificuldades. Eu ia te pedir, Estela, na verdade, para você me contar qual é o ponto de cultura, porque eu fiquei curioso. Eu também estou falando daqui de São Ah, Paulo. tá. Então, eu faço parte de 3 pontos de cultura, tá? Eu Ah, faço tá. parte do coletivo Bela, que fica na capital. Eu faço Bela de parte beleza? Desculpa. de Bela Vista, Bela. Ah, tá bom. de Bela Vista. Tá. Eu faço parte do ponto de cultura coletivo digital, que fica em Pinheiros, Uhum. e faço parte do Frenavatec, que é um ponto de cultura de TV comunitária em Taubaté. Eu integro esses 3 pontos de cultura com troca de trabalho, com formação, com várias coisas diferentes. Porque a minha especialização, além de ser design, eu tenho uma formação em direitos humanos e direitos das mulheres. E eu Hum. consegui fazer esse link para levar esses trabalhos para vários lugares onde é necessário, onde tem violência contra as mulheres. Uhum. Enfim, não exatamente a violência, mas o teatro, a dança, a música, a poesia, para que elas possam refletir sobre essa questão. Hoje é mais fácil, mas quando eu comecei era muito mais difícil abordar o assunto, era muito mais difícil. Bom, a minha pesquisa ela está ligada a nós como profissionais, tá? Então, assim, Uhum. eu acompanho 2 programas intensamente, que é o programa da Rede de Pontos de Cultura e o PROAC Editais. Eu Tá. acompanho esses 2 programas desde o seu nascimento. Uhum. E o PROAC Editais, ele vai completar agora 18 anos e o Cultura Viva completou 20 anos. Então, nesse acompanhamento, como é que eles se desenvolveram, como que nós adentramos para esses programas, né? Como é que a gente foi sendo contemplado, como é que os editais evoluíram, como é que eles Uhum. colocaram novas categorias, de que jeito que essas categorias entraram. Então, em 2015, eu e mais um grupo de pessoas, nós fizemos uma pesquisa que foi comandada pela FGV, que eu não sei se você se recorda, naquele período, para entender essa dinâmica de crescimento do PROAC Editais. Né? Onde é Hum. que você tinha mais fluxo, por exemplo, de editais, vamos supor, do teatro, da música, da onde que ele estava, não é o contemplado, é a partir da inscrição. Então, da Sim. onde que vem esse fluxo? Eles são repetidos? Eles não são repetidos?
E tem outras variantes também, por exemplo, você tinha muitas pessoas no início usando as cooperativas de teatro e as cooperativas de dança. Quando foi em 2019, com a entrada do Sá Leitão na secretaria, ele muda essa lógica, ele começa a aceitar MEI. Então, isso também muda as coisas, muda a forma como você está acontecendo. Uhum. Bem, Nossa, sim. né? Como é que nós chegamos nesse mercado, que é um mercado instável, que nem sempre a gente está empregado, que poucos estão empregados com registro, e como é que a gente fica no meio dessa questão do fomento? Porque você tem o fomento editais da prefeitura, que tem uma característica aqui em São Paulo, né? Que é o Uhum. fomento do teatro, o Zé Renato. Depois você tem os outros editais. Então, como que nós, nesse mundo, como é que a gente vai participar desses editais? Mas uma certeza absoluta, e nem sou eu que estou falando, o Derek, que é o diretor de políticas culturais do Ministério da Cultura, né, que trabalha na Secretaria Uhum. de Economia Criativa, junto com o Inilton, o que, que ele afirma? Nós não temos dados primários sobre nós. Nós não temos, nós não sabemos quem nós somos, não é nem mais sobre o código agora da CBO. Isso é bom, quer dizer, a gente evoluiu e entendeu que agora o nosso problema não é mais só resolver o CBO e resolver as quinais. Nós precisamos avançar nessa conversa, Uhum. inclusive de direitos trabalhistas, porque muitas pessoas estão sendo obrigadas, principalmente os dubladores, eles estavam muito ligados ao sindicato e assinavam os seus contratos. Agora, as empresas estão obrigando que eles façam os seus contratos com nota fiscal e não MEI. mais como pessoa física, ou meio ou outra nota. Pejotização, basicamente. Cotização. Só que o que, que acontece? Se você tem um problema no seu contrato de trabalho, como você deixou de ser pessoa física, você passou a ser jurídica, então isso criou um problema aí, porque o sindicato só defende pessoas físicas e não pessoas Uhum. jurídicas. E o sindicato patronal entrou com uma ação na justiça proibindo o SATED de São Paulo de defender essas pessoas. Ou seja, nós estamos cada vez mais num limbo, nós estamos numa situação bastante delicada, né? Porque você tem mudança nas regras dos trabalhadores, você tem a regra do MEI, que muitas pessoas não sabem que elas precisam complementar o valor para ter uma aposentadoria boa, porque senão você vai se aposentar com um salário mínimo. Você paga Uhum. 30 anos, mas é salário mínimo. Ou seja, a minha pesquisa ela vai nesse lugar. Agora, o que, que acontece este ano? Este ano, nós temos algumas coisas acontecendo, que é os comitês de cultura, que são para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura. Nós temos os pontões de cultura, um em cada estado, em alguns estados dois, e nós temos a PNAB. Esses três instrumentos, se trabalhar juntos, nós teríamos melhores resultados para nós. Porque para que ela está servindo? Ela está servindo a PNAB para passar recurso do ente federal para os municípios e para o Estado. E nós ficamos em algum lugar. Não há garantia que você vai ser contemplado, não há garantia de nada. Ah, vai durar 5 anos? Vai, mas não significa que você todo ano vai conseguir ser contemplado, né? E a Uhum. outra observação com relação à nossa pesquisa é o seguinte: o PROAC, ele tinha mais ou menos um número de inscrição até 7 mil pessoas, até, mas isso era muito, já era muito. Uhum. Depois da pandemia, a gente saltou para 21 mil
Em 2022, 41 mil inscrições. Ou seja, tem algo estranho nisso. Então, a gente começou a observar qual é esse movimento, o que foi que aconteceu, como é que de um ano para o outro você dobra o número de pessoas. Uma das possibilidades é o seguinte, eu não sei se algum dia você já entrou no Uber, e o motorista do Uber comentou contigo que ele tinha um outro emprego. Não sei Uhum, se algum dia já aconteceu. Comigo acontece demais. A pessoa do nada começa a falar isso. Ou seja, pode ser que parte das pessoas que estão se inscrevendo não necessariamente ela é alguém que quer ganhar o recurso da cultura. Ela tem um emprego de qualquer coisa, mas ela arrisca participar de editais da cultura. Se der certo, deu, se não der, não deu. E uhum, como muitas pessoas, ao entrar no curso universitário, ela começa a escrever melhor, ela começa a aprimorar o seu jeito de escrever, tem muita gente escrevendo projeto para outras pessoas. Então, tudo junto e misturado, a gente cada vez mais precisa saber quem nós somos, aonde nós estamos, porque a saúde, ela tem uma previsão de recursos e nós não temos nem isso, entendeu? Então, assim, precisa haver investimento para a gente poder aperfeiçoar o nosso conhecimento, para a gente fazer intercâmbio ou nacional ou internacional, não pode ficar limitado a pequenos editais e pequenos valores, mas isso uhum, nunca vai avançar se eu não sei de fato quem eu sou. E para finalizar, aquela pesquisa do Itaú, ela foi uma pesquisa da pesquisa. Ela tirou dados dos proponentes da Lei Rouanet e ela fez uma simulação do que poderia ser o tanto de gente que trabalhou, entendeu? Então, uhum, ela foi lá na plataforma, olhou, ela não, né? As pessoas responsáveis pela pesquisa usaram este método de fazer a pesquisa sobre um dado que estava na plataforma. Mas uhum, isso, para nós, é muito frágil, porque o que, uhum. que eu falei para o Ministério da Cultura? Na última reunião da CNIC que teve aqui em São Paulo, não sei se você estava presente, foi ali no MASP. Ah, O não, que eu essa não. notei? As reuniões da CNIC para aprovação de projetos, elas rodam o Brasil. E Uhum, quando roda o Brasil, eles realizam um fórum. Eu estive presente, eu tenho estado presente todos os anos, e o que eu falo? Eu falo o seguinte: uma coisa é você, proponente de um projeto, você escreve o seu projeto, mas não necessariamente aquela ficha técnica vai ser mantida exatamente como você mandou, porque o projeto às vezes muda e nem garante que aqueles profissionais, e pode ser um profissional fazendo três funções, não significa que cada função é uma pessoa. Por exemplo, o design, ele pode construir o site, então ele é a mesma pessoa, só estou dando um exemplo da uhum. minha área, tá bom? Não, Então, achei. assim, eu acho que agora a gente, com todo esse trabalho que a ANT está fazendo, que é um trabalho muito minucioso, muito. Eu acho que é um dos trabalhos mais minuciosos que eu já conheci no Brasil, eu de verdade. É muito minucioso e que a gente vai ter condições de avançar nessa proposta do cadastro único e de avançar no Estatuto dos Trabalhadores, entendeu? Então, acho que Uhum, outras pesquisas são maravilhosas, mas elas não são sobre nós, entendeu? Não é sobre os trabalhadores, é sobre o que a cultura faz, o que acontece à cultura, mas o meu foco é mais sobre nós, entendeu? Sobre o nosso universo. É isso. acho ótimo. Eu me lembro, Estela, de uma conversa que a gente teve com o Derek, acho que foi também um dos primeiros conversas que a gente teve já dentro da pesquisa e tudo mais, em que ele traz justamente isso que você Sim, falou. Nós não temos nem os dados primários sobre nós, assim, tá sim, faltando tudo. E aí, muitas sim, vezes, essa questão da própria nomenclatura, que a gente fica muitas vezes batendo o martelo, você fala, mas por que que a gente fica falando de nomenclatura e tal?
Porque se ela não existe em alguns lugares, a gente não tem como acessá-las dentro das políticas públicas, né? Garantir seguridade Isso, social, todas aquelas isso. as questões básicas, né? Dentro, eu vou só dar um exemplo, assim, dentro das artes cênicas, que é onde eu estou mais inserido, a gente tem, por Sim, exemplo, a história, além das quinais e além das CBOs, a gente tem a questão do DRT, né? Que é aquela validação sim, profissional e tudo mais. É sim, interessante porque o DRT ele é dado a partir de uma análise da lei que é de 78. E dentro dessa lei de 78 existem exatamente dentro de cênicas que eles consideram teatro, dança e circo, 55 nomenclaturas. E aí numa primeira sim, listagem que eu fiz em algumas pesquisas e levantamentos que a gente estava concentrando, já deu 201. Ou seja, está muito sim, sim. desatualizado, né? E aí as pessoas Muito, muitas vezes não muito. recebem a validação profissional correta, né? Então ela está trabalhando numa coisa, Sim, ela pega um DRT que não tem muito a ver, tá meio enviesado com o que ela faz, sim, né? E ao mesmo tempo, dentro das CBOs e das CNAEs, ela também está tendo, primeiro, que se pejotizar, que é isso, então a gente perde força enquanto sindicato, enquanto cooperativa, enquanto coletivo, sim, para ficar nesse lugar da pejotização, né? Que é um sim, terror das quinais, que a gente também muitas não contemplam, e as CBOs da mesma forma. E aí, como é que a gente vai tentar batalhar por isso lá, né, dentro das políticas públicas e tudo mais? Então, esse é um ponto que tem muito nos batido de frente, assim, então a importância tanto de dar nome para as coisas, como também da gente começar a quantificar as coisas, que é justamente isso que você falou, assim. E aí, uma das coisas que envolve pesquisa e que a gente sempre tem, sempre é um tema que volta aqui, sabe, Kátia e Estela, assim, compartilhando com vocês, é assim, falta investimento para fazer as pesquisas chegarem nas pessoas também, né? Tanto assim, então eu quero saber isso, quantas pessoas trabalham nessa área. Como é que eu faço essa pesquisa? Como é que eu invisto corretamente para essa pesquisa chegar nas pessoas? Não é só isso, fazer chegar por e-mail. É alguém, alguma pessoa da cultura que conheça a pesquisa, que possa aproximar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam a força dessa pesquisa e tudo mais, para que elas tenham atenção ao responder. Né? Então é isso, assim, isso, investir para isso. E aí a outra coisa que a Kátia falou, e que é o outro lado dessa história que eu estou falando é justamente depois divulgar. Então tem incentivo para fazer chegar a pesquisa na hora que está acontecendo e depois, na hora que ela já está pronta, que as pessoas recebam um isso, retorno, né? isso, E o Ministério isso, Público também, assim, em alguma camada, né? Assim, as federações todas, no sentido de quantificar, né? A gente saber onde é que a gente isso, está, quantos somos, para a gente poder prever dentro das metas fiscais todas o que vai ficar para a cultura, né? Estela, sim, sim. eu estou muito com você nisso, assim, e acho que os pontos de Rafael, cultura. eu só queria completar uma coisa Claro, importantíssima que pode você falar. acabou de falar. Belindo, é o seguinte: tanto os comitês de cultura quanto os pontões terão agentes cultura viva ou agentes de território. Muda o nome, mas a função é a mesma. E é Uhum, justamente no intuito de chegar no local. Não é para mandar um e-mail, mandar um WhatsApp e falou preenche aí, entendeu? Esses perfeito. agentes estão sendo capacitados para fazer uma abordagem sobre o que está sendo pesquisado. Então, eu acredito muito, de verdade, que nós deveríamos ter muitos agentes em vários lugares, com financiamento, com apoio, com suporte. Primeiro, porque eu acredito que esses agentes, ao final, eles vão ficar com um tesão tão grande da cultura que eles vão falar: opa, achei meu emprego, entendeu? Porque ele entra como estagiário, pode ser que depois eles não queiram seguir, mas eu duvido muito, porque a cultura é muito sedutora. Você é muito seduzido, você fica muito feliz. Quem é que não fica feliz? Você vai em algum lugar, Uhum. você volta renovado, seja no cinema, seja no teatro, Concordo, numa concordo. dança, numa roda de samba, né? Então era isso, eu queria completar que eu estou bem feliz, tá bom? Não, isso é maravilhoso. Eu vou até te pedir uma coisa, porque eu não sei se eu anotei certo. Você falou nesse processo que tá acontecendo tanto nos pontões quanto no ponto de cultura, é isso? É, Nos a forma. pontões e nos comitês. É Comitês. comitê mesmo, comitê, Comitê, eu é anotei comitê, errado. Desculpe. tá? Que você estava falando desse processo de formação também de agentes de cultura viva e de território, é isso que você falou, né? São dois nomes A diferentes. gente, um chama a gente, o do comitê,
chama Agente de Território. Foi feita uma Tá. chamada pública, as pessoas se inscreveram e eles vão ganhar R$ 1.200 como um estágio, né? Então, é Uhum, um estagiário. Ele vai aprender e vai aplicar a pesquisa, né? E o uhum, agente do Cultura Viva, por ser Cultura Viva, chama Agente Cultura Viva. uhum, Ambos terão uma formação sobre cartografia de rede, sobre território, cidadania, direitos culturais. Esse é o básico de todos. E a uhum, partir daí, cada um deles terá uma metodologia diferenciada para abordagem para aquilo que está sendo pesquisado, sendo que a grande importância é saber qual é o guarda-chuva, quem está abaixo de uma instituição. O ponto de cultura é um CNPJ, mas quem está nesse guarda-chuva? Quem são esses profissionais? O que, que eles fazem? Como é que eles trabalham? Vai demorar aí, eu acredito, uns 18 meses até a gente ter o primeiro. A primeira prévia dessa pesquisa, porque ela precisa ser feita com muito detalhamento, né? uhum. É isso. Não, sim, isso é fundamental, né? E aí também é começar a pensar que esses profissionais que estão sendo qualificados para realizar essa abordagem e tudo mais, que eles também se entendam como trabalhadores e trabalhadores da cultura, porque eles são Isso, trabalhadores e trabalhadores da cultura, né? E isso, aí isso isso resvala mesmo. muito no que a Kátia fala também de entender essas figuras que estão dentro das bibliotecas também como trabalhadores da cultura, né? E Sim, não só sim, como pessoas que organizam ou que ficam ali como guardiãs daquele espaço, né, sagrado onde os livros estão ali sim, sim, guardados. sim. Ótimo isso que a gente está conversando, porque me fez pensar muito sobre isso. A gente tem falado muito em pesquisa, então da necessidade dessas pesquisas acontecerem, mas acontecerem de forma efetiva e dentro de realidades críveis, né? Assim, não adianta a gente aqui Sim. elaborar e confabular sobre possibilidade de pesquisa, sendo que a gente tem, por exemplo, esse exemplo que eu acho que pode ser muito interessante do Comitê de Cultura e dos pontos de cultura, né? Isso está acontecendo mais aqui na cidade de São Paulo ou é no Brasil todo? Como é que você sabe me contar É isso? no Brasil inteiro. Tá. Todos os estados têm um comitê de cultura. Todos Uhum. os estados foi feito um edital, uma Uhum. instituição participou, ela precisava ter muitas qualificações para poder participar. Os seus integrantes não bastava ser uma organização, ela tinha que ser uma organização ligada à cultura. Havia uma exigência, inclusive, que um dos dirigentes tivesse mestrado. Era obrigatório para participar, para ter um respaldo de pesquisa, porque senão Sim. fica tudo muito soltinho Aham. ali. Tá? Então, tem 5 universidades que estão neste processo: a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal de Goiás. As 5 universidades, elas são suporte, cada uma para um trabalho, cada uma para um serviço. Então, uma parte está capacitando os jovens, a outra parte está desenvolvendo a pesquisa, como será feita a pesquisa do mapeamento. Então, são Uhum. vários processos interessantíssimos, muito legais. E nessas universidades, você tem pessoas que foram dirigentes de cultura, não é alguém que só está lá na universidade, como Guilherme Varela, não sei se você conhece ele trabalhava Sim. junto com o Juca, ele era diretor da Secretaria de Cultura do município, quando o Juca Uhum. estava aqui, mas tem um bloco de carnaval. Então, assim, não é um gestor, ele é alguém da área, entendeu? Em Uhum. todos esses locais, todos. Tem pessoas nossas, que tem atores, tem o Uhum. pessoal da música, então está muito interessante, muito mesmo. Maravilha. É isso, a gente tem que se organizar para fazer com que essas pesquisas aconteçam, né? Assim, e também valorizar, divulgar, falar, promover, né, dentro dos nossos ciclos também aí
de convívio. E aí, gente, nossa, eu tô achando ótimo conversar com vocês, porque é isso, muitas vezes a gente vai conversando aqui e aí a gente não consegue chegar em coisas tão palpáveis, entendem? Assim, ou os nós, eles ficam um pouco atravessados e a gente fica meio para onde começar. E aí eu fico pensando assim, quais seriam as soluções nesse sentido? Eu acho que a gente já está falando de uma aqui, né? Tanto nessa questão do avançar na proposta de um cadastro único, mas nesse sentido de avançar no cadastro único, que a gente brinca do CUC, né? O cadastro único da cultura. Que para avançar nessa proposta, realmente a gente precisa dessa quantificação, de entender os nossos dados primários para a gente poder avançar. Então, acho que esse é um ponto interessantíssimo. E aí, fico pensando um pouco nessa questão da nossa pesquisa. Assim, dentro da área que vocês duas estão, Kátia e Estela, vocês veem, voltando para a questão da nomenclatura que eu estava apontando naquela hora, né? Como é que é isso? Como é que isso está organizado, assim? Por exemplo, existe, porque daí eu estou falando de total ignorância em relação a algumas áreas, tá? E principalmente você, Kátia, assim, da área da biblioteconomia. Eu não sei como vocês estão articulados nesse sentido, assim, vocês têm um registro profissional, de que forma ele se dá, e dentro desse registro, vocês só têm a opção de biblioteconomia, bibliotecário, biblioteconomia, eu não sei qual é a expressão, mas como é isso? Assim, como é que vocês têm essa validação profissional? De que forma ela se dá? Então, eu, a Estela estava falando, né, e é uma preocupação minha essa questão do fazedora de cultura, muitas vezes tem que ter dois empregos, né, o que ele quer fazer, que é a cultura, né, e a arte, e o que ele tem que trabalhar para sobreviver, inclusive o título da minha o título principal da minha pesquisa é Sobreviver da Cultura, né? O nome Uhum, da minha pesquisa é essa. E aí, assim, para o fazedor é difícil. Imagina para o fazedor, que muitas vezes não tem registro, é difícil. E para nós, poderia ser um pouco mais fácil, porque nós temos um Conselho Federal de Biblioteconomia, nós temos os conselhos regionais que não estão em todos os estados, né? Mas eu não sei quantos são no total, mas são mais de 15 ou 16, são mais, porque só o meu é o 14 aqui em Santa Catarina. A gente uhum. tem a. Oi, Cleide, a Cleide chegou. Oi, A Cleide. gente, a gente tem uma federação nacional, que é a FEBAB, e a gente tem as associações que são ligadas à FEBAB, e tem outras na área da ciência da informação também, né? Então, que agrega todos esses bibliotecários. E a gente tem legislação, que em sua maioria não é cumprida né, por exemplo, a 2244, que é sobre as bibliotecas escolares, né? Nós temos as legislações relacionadas ao bibliotecário estar dentro das bibliotecas, ou dos centros de informação, e mesmo assim não é cumprido. Então, tu imagina os fazedores e fazedoras que não têm nomenclatura, os fazedores que não têm isso registrado, e também temos alguns sindicatos, eu acho que são 4 ou 5 sindicatos, sei que São Paulo tem, tá? São Paulo tem e é o mais forte, inclusive eles agregam, inclusive, os historiadores, além de bibliotecários, técnicos em biblioteconomia, auxiliares de biblioteca, e ainda historiadores e mais alguma outra área lá que eu não lembro agora. Eu sei que São Paulo é forte, eu acompanho ali porque eu estou no grupo deles há um tempo já. Então, isso, assim, e aí tem cidades como aqui, por exemplo, que a biblioteca escolar foi chamada a nomenclatura enquanto biblioteca, sala de leitura. Eu acho que São Paulo também utilizam esse termo, não sei como é que está agora, mas eu ouvi há um tempo atrás, para não precisar contratar o bibliotecário ou um coordenador bibliotecário, a pessoa bibliotecária, né, para dentro das escolas, né, não ter esse comprometimento. E muitos estados e municípios fazem isso pelo Brasil. Então, é sempre uma preocupação de todos os lados, né? Quando a gente passa num concurso, é contratado por um espaço que não é só biblioteca, tá, gente? A gente pode trabalhar em centros de informação, empresas grandes como o Boticário, por exemplo, é uma empresa que tem bibliotecário, né, na sua rede de pesquisa, então, escritórios de advocacia, empresas em geral, então, assim, dá para fazer um trabalho muito, principalmente essa nova geração, né, que está saindo da universidade, que são jovens, né,
muito ligados à tecnologia, o mundo digital está aí. Então, o que não falta é informação de todo tipo, falsa, fake, desinformação, pós-verdade, né, para tentar dar jeito, né? Então, tem muitos lugares que a gente pode trabalhar, né, na nossa área. E aí, dentro desse guarda-chuva que a gente chama, né, que é da biblioteconomia, a gente ainda tem os museólogos, né, o pessoal dos museus, Uhum. e que pode trabalhar em outros espaços também, e os arquivistas também, né, que nunca são lembrados, mas que são essenciais para guarda, disseminação também de informações muito importantes, né, que é a documentação da vida da gente, né, dos trabalhos e de tudo que a gente faz também. Acho que é isso. Deixa eu Nossa, ver se eu anotei mais alguma coisa. Acho que é isso, por enquanto. eu confesso que fico chocado com as artimanhas do capitalismo sempre, Sim, porque colocar aham, sala de leitura, gente, isso eu não aham. sabia, assim, Sim. que o E termo sala São de leitura. Paulo, São Paulo. São Paulo foi um dos primeiros que começou, tá? E aí começou essa onda. Aqui também tá assim. E a gente, e assim, ó, os nossos conselhos, eles normalmente têm um fiscal para o estado inteiro, né? Então, aqui são quase 300 municípios. Como é que Nossa. uma fiscal vai fiscalizar tudo isso? Aí entra as articulações que se faz, por exemplo, em 2016 eu estava na associação, eu fiquei 10 anos na nossa associação aqui no estado, e a gente em 2016 começou um contato junto com o Conselho, a associação e o Ministério Público, né, fazendo as conversas, e aí se firmou alguns acordos com o Ministério Público para eles também fiscalizarem, e é o que está vertendo. O que aconteceu em 2019, não, 2021, 21, se eu não me engano, não estou precisando a data. O governo do estado acabou tendo que fazer um concurso, não é concurso, um processo seletivo, ele não fez concurso ainda, para contratar bibliotecárias, pessoas bibliotecárias para o estado. Então, não Uhum. tem em todas as cidades, mas tem em algumas regiões. Por exemplo, tem aqui na região de Brusque, tem 3 bibliotecárias, né? Aí são mulheres mesmo, né? Aí elas Uhum. estão aqui as 3, e aí elas atendem a região. Não é o ideal, mas é o que está se fazendo, pelo menos, né? Caminhando, né? Uhum. Nossa, sim. E aí, só uma última dúvida, Kátia. Quando você Hum, estava falando, eu fiquei muito me perguntando assim, dentro do registro profissional de vocês, aham, vocês aham. têm bibliotecária, bibliotecária, e aí É, existem variações de nomenclatura por outras ordens, hum, assim, tipo, ou fica só algumas, na verdade, quando tu vai lá nos termos técnicos lá, é bibliotecário, ele está como um gênero ainda, né? Ainda como bibliotecário sendo Uhum, mulher, homem, então, por isso que nós da associação e nós da FEBAB, né, que é a federação, a gente uhum. tem colocado nos documentos, material, pessoa Pessoa bibliotecária, né? Para não, bibliotecária. não mexer. É isso. Mas aí tem a questão da ciência da informação, que aí é o que eu te falei lá no início, né? A ciência da informação, para alguns, é um grande guarda-chuva, onde pega a arquivologia, a museologia e biblioteconomia. Para outras pessoas, é o que trabalha o fluxo da informação. Então, o cientista de informação não é o bibliotecário, porque o bibliotecário não é aquela briga de nomenclatura. Eu sou bibliotecária e agora que estou no mestrado, né? O mestrado é de ciência da informação, sou uma cientista da informação. Também. Mas para mim é a mesma coisa, tá? Eu ainda não consegui ser capturada por essa coisa de cientista da informação. Só a bibliotecária que está fazendo pesquisa. Ponto. Maravilha. Cleide, bem-vinda. Boa noite. Oi, boa noite, Rafael, tudo bem? Tudo bem? Eu ia te pedir para se apresentar brevemente para a gente. A gente estava discutindo aqui. A gente, na verdade, ficou falando um tanto das dificuldades que a gente tem encontrado na nossa área, pensando na pesquisa. Uhum. E agora a gente também estava falando já um pouco, assim, emendando já assim, nas questões do que está faltando, o que está frágil. Então, assim, o que é desafio e o que está frágil. E acaba se tornando, né, uma coisa alimentando a outra aí, o desafio. Então, se você pudesse apresentar e comentar um pouco com a gente sobre isso. Tá. Então, Cleide Soares, eu sou bibliotecária aqui do Distrito Federal. A minha situação profissional é confortável em relação a muitos outros colegas, porque
Eu sou concursada do Poder Legislativo há 30 anos, né? Já vou aposentar, inclusive, mas eu atuo muito em interface com outros profissionais, porque eu sou também atuante, ativista da área da cultura no segmento livre, leitura e bibliotecas, né? Fez parte Uhum. do Colegiado Nacional Setorial de Livre Leitura, também dos colegiados do DF, dessa área nossa aí. Bom, e aí, e também eu plantei mais de 10 mil bibliotecas no meio rural, no governo federal, no governo do presidente Lula e da Dilma, e aí eu acabo que eu fortaleceu um tipo de profissional que cresceu bastante no Brasil, são os agentes de leitura, são Uhum. pessoas que cuidam de bibliotecas comunitárias no meio rural, nas residências. Aqui em Brasília, por exemplo, tem a Mala do Livro, que é um projeto que foi criado na década de 90, que criamos mais de 500 bibliotecas, e aí a figura do agente leitura. Então, você vê que tem agente leitura que já está trabalhando há mais de 30 anos como voluntário e fica nessa situação desconfortável da falta de valorização do seu trabalho, e é um componente importantíssimo no mundo do livro e da leitura, porque é quem faz circular os livros ali na vizinhança, na sua comunidade, no meio rural, por exemplo, que as comunidades não têm equipamento cultural, acaba que o agente de leitura, a pessoa fica responsável por dinamizar ações culturais ali na sua comunidade, além do próprio trabalho de prestar livros, incentivar a leitura. Então, eu fui ali no grupo das relações de trabalho, sindicato, levar essa questão, aí vim passar um pouquinho aqui também, para a gente poder conversar sobre isso, porque nós temos profissões e profissionais que orbitam essa área do livro, leitura e biblioteca, que está sem o devido reconhecimento. Então, os agentes de leitura, os contadores de história, que atuam, os contadores já estão um pouco mais organizados, que eles têm uma associação nacional que tem se articulado na Câmara dos Deputados para o reconhecimento da profissão, né? Tem quase votado isso lá, mas aí deu um recuo, essa coisa de legislação no Congresso, acontece isso. Às vezes você já está avançando, volta para trás. Igual agora, não sei se a Kátia comentou com vocês, mas nós tivemos agora, por exemplo, na Lei 8.112, aliás, eu acho que nós tivemos aí o reconhecimento da periculosidade, não, como é que chama, Kátia? Ah, tá. Do Ui, nosso não é trabalho. periculosidade. Quando a gente só. A gente fugiu a palavra. A gente, Não, também, mas não é agentes biológicos, periculosidade. não é periculosidade, é a outra palavra. Junto com a periculosidade tem outra coisa. Não, Peraí, que eu vou também. pesquisar. Depois da Covid, a gente sempre esquece das coisas. Mas olha só, então, nós tivemos um reconhecimento e que agora vai precisar de uma regulamentação no Ministério do Trabalho no âmbito da CBO. Então, que vai ter que regulamentar, né, nossa lei para quem trabalha com bibliotecas, Amiga, arquivos. insalubridade, insalubridade. Ah, Isso, aí. insalubridade. Ai, foi ótimo você trazer, porque não vem nunca essa palavra comigo. Então, Bibliotecário não sai sem responder a uma gente vai ajuda a atrás. outra. Então, a insalubridade, isso também foi uma conquista que demorou anos e anos que a gente ouve falar nesse assunto. Finalmente, eu acho que já tem mais de 30 anos que esse assunto discute-se no Congresso, mas que agora uma linhazinha na lei acrescenta nossa profissão para fins de reconhecimento de insalubridade aí na profissão. Aí agora a gente precisa muito do apoio aqui da frente do fórum com vocês, porque ela passa agora
porque ela carece de regulamentação. Uhum. Então, essa regulamentação quem vai fazer é o Ministério do Trabalho. E eu vi que o Conselho Federal de Biblioteconomia está tentando aí se organizar, fazendo um debate, mas a gente sabe, Rafael, que não é fácil. Não é fácil, que se demorou tantos anos para botar uma linha na lei, Pois é. agora para regulamentar é outro tempo, mas eu acho que nós estamos com a oportunidade agora. Ainda Com mais que certeza. tem esse fórum, esse é o momento certo da gente chegar e pedir essa regulamentação aí da insalubridade, porque de fato tem muito, sabe? Então, assim, eu tenho colegas de trabalho aqui que trabalha sempre com máscara, porque tem o problema aí com livros, assim, do Uhum. pó, sabe? O livro, ele acumula mesmo vários agentes. E aí, fora isso, dentro do campo da pesquisa, né, que eu acho interessante a gente fazer as definições. Lá no outro grupo, inclusive a Alê pediu, com a mediadora, para que a gente faça uma descrição, fazer uma lista das profissões que orbitam nossa área, fazer a descrição do que, como do estado delas hoje, o que significa, quais as atividades são desempenhadas, e também se elas têm alguma organização. Eu vi a Kátia já falou aí, nós temos na biblioteconomia, por exemplo, nós temos as nossas, mas tem os contadores de história, os agentes de leitura, nós temos os mediadores de clube de leitura, né? Uhum. Temos uma coisa que a gente vai precisar estudar um pouquinho, é que tem técnico de biblioteconomia e o auxiliar de biblioteca, como que a gente pode discutir isso melhor para que seja uma coisa ou outra, ou que haja uma diferenciação mais clara de quem é quem. E, embora na minha profissão, no meu dia a dia de trabalho, eu não consigo achar a diferença nesses dois profissionais, no técnico e no auxiliar, porque ou é o também cara não. ou o cara é de nível médio ou o cara é um bibliotecário que faz a gestão, Sim, né? exatamente. Então a gente vai ter que fazer um pouco mais essa descrição, pesquisar esse assunto. Eu acho que queria tanto que a gente pudesse ter o nosso segmento assim, dentro e Olha, fora. olha, eu achei ótimo você ter falado isso, porque eu tinha acabado de anotar isso aqui para te Pensar falar, nisso, para a né? gente falar Pois é, assim. Porque o que acontece? Eu vou comentar isso com vocês aqui, vou dividir essa questão, porque eu sou da área das cênicas, né? E aí, quando começamos a pensar nessa coisa das nomenclaturas lá, quais nomenclaturas estavam faltando, e aí discutindo isso da importância que é preciso reconhecer para a gente conseguir regulamentar, então a gente precisa realmente bater no martelo que essas profissões existem, essas nomenclaturas existem, que elas têm especificidades de formação distintas, né? De atuação distintas, muitas vezes, dentro do próprio setor, do segmento. E aí é interessante porque a gente vai vendo o quanto a lei realmente está defasada. Eu estava até comentando com elas aqui um pouco antes, que na 6.533, que é mais voltada para as artes cênicas, tem 55 nomenclaturas apontadas, é uma lei de 78, né? E aí agora, quando a gente começou a fazer um levantamento pelas pesquisas que já existem nessas áreas, do teatro, dança e circo, a gente chegou em 201 nomenclaturas, assim, de cara. E aí, sem contar que existem das 55 algumas obsoletas, né? Como, por exemplo, a coisa do ponto no teatro, que a gente praticamente não tem mais a figura do ponto, do capataz no circo, enfim. Tem esses nós, assim, que também são históricos, né, nesse sentido. Mas eu ia provocá-las justamente nesse sentido, assim, meninas, que para que a gente possa avançar nesse ponto, é muito importante que vocês também nos contem quais são essas nomenclaturas, no sentido de qual é de fato a escrita delas, né? Então, assim, se escreve dessa forma, as pessoas são intituladas e contratadas ou pensadas dentro do segmento dessa forma. O que corresponde a isso, né? Eu sempre tenho tanto, que é muito também da minha pesquisa, assim, é tentar entender o que aquela nomenclatura carrega com ela. Então, qual é a definição dela? O que eu espero de um profissional que tem essa nomenclatura, né? E aí é esse outro movimento também, é entender se já existe alguma associação ligada, né, nesse sentido, ou alguma pesquisa que já apresente, algum relatório, algum levantamento que já apresente algumas das nomenclaturas na área do livro, leitura e biblioteca.
Porque hoje, ouvindo vocês, isso bateu para mim assim de um jeito muito forte, como não tinha batido, porque, de fato, por eu não ser muito da área, e ser muito um admirador da área, né? Eu sou a figura que vai estar sempre em biblioteca, gente. Eu adoro trabalhar em biblioteca, inclusive. Aqui em São Paulo, eu estou sempre nas bibliotecas, converso com os bibliotecários, tal, acho muito gostoso. Mas aí fico muito me perguntando nesse sentido, assim, quais são essas profissões? Então, vocês listaram, por exemplo, agentes de leitura, contadores de história, técnicos de leitura, auxiliar de leitura. A gente só aqui já levantou 4, assim, de cara. Isso sem falar da biblioteca, né, do bibliotecário e, enfim, essas outras figuras que vão aparecendo dentro dessa profissão, desse segmento. Então, para a gente é muito valioso isso, assim, se a gente conseguir fazer esse movimento, se vocês conseguirem organizar essas nomenclaturas e passar para a gente, ou mesmo falar assim, ó, queremos fazer uma outra reunião só com a galera da biblioteca para falar de novo disso e a gente bater juntos essa lista, assim. Aí eu também posso abrir a nossa lista aqui, mostrar como a gente está organizando, sabe? Assim, tipo, porque muitas vezes a gente pega uma profissão, uma nomenclatura e vai destrinchando ela. Então, assim, dentro da 6.533, no caso das cênicas, tá na lei? Na CBO, quais são as CBOs que correspondem, né, que fazem que emparelham com essa nomenclatura? Na NBR, na Norma Brasileira de Regulamentadora, tem alguma nomenclatura que caiba, né? Nas quinais, né? E aí tem isso também dessa pejotização que a gente vive. então muitas vezes é também entender dentro das quinais quais estão contemplando. Eita, eu acho que a Estela caiu, mas quais estão contemplando de fato o eixo da biblioteca livre leitura, né? É isso aí. Vocês têm isso organizado em algum lugar que vocês se lembrem, meninas? Assim, eu chamando vocês de Ó, meninas, desculpem, meu não, modo. tranquilo, Rafael. Assim, ó, o que eu achei aqui no CBO tá Hum, assim, ó, ocupações, deixa eu abrir aqui. Biblioteconomista, bibliotecário. Aí ele bota assim, ó, bibliotecário, né? Então, profissionais das ciências e das artes, comunicadores, artistas e religiosos, profissionais da comunicação e da informação, profissional da informação, né? Que a gente, por exemplo, o meu mestrado é em gestão da informação, né? Então, eu sou um profissional da informação, como tem vários outros profissionais. E uhum, bibliotecário é o 261205. Aí, sinônimos dentro do CBO bibliógrafo, né? Ó, já me bananei aqui. Biblioteconomista, que eu odeio isso. Só besteira. É, Biblioteconomista, odeio isso. o Aí tem povo consultor de informação, especialista de informação, gerente de informação e gestor da nossa, informação. O minha gestor, nossa. olha, eu vim procurar porque eu nem sabia de todas essas especificações, tá? O gestor da informação eu já utilizo também desde 2004, quando eu entrei na faculdade. A nossa faculdade, a UDESC, ela é gestão da informação, né? É habilitação e gestão da informação. E Hum, ainda tem as relacionadas, que são a documentalista, né, Cleide, que a gente já nem gosta de usar mais, porque isso é um termo, pelo menos, que consta na história, que é lá antigamente, né, se usava documentalista. E também tem como ocupações relacionadas analista de informação, pesquisador de informações de rede. Tem algumas empresas, eu não sei se é Senac, Senai, que utilizam isso ao invés de um bibliotecário, um analista de informação. E aí é bom até, como é bom a gente pesquisar, né? Porque eu sabendo disso agora, isso quer dizer que no CBO está relacionado a isso. Então, o Senac, ele também, o Senac, Senai, eles usam esses termos, mas é o bibliotecário, então deve receber realmente como bibliotecário, uhum. porque exatamente. o CDO está ali, né? Então, eu puxei isso aqui agora, até é muito bom eu saber Não, disso e tudo. é Nunca fundamental a tinha gente pesquisado. levantar isso, né? Então, e é Aham, fundamental a gente levantar isso, até para a gente poder ir lá defender essas questões, né? Agora isso, que a aham. Cleide estava falando da 8.112, é isso, Cleide? A lei? Não, é a CLT, na real. CLT. É. É a regulamentação do item da CLT que Aham. tem insalubridade. A partir da 8.112, né? Porque a gente tem a lei
Esse anexo agora que entrou na lei, essa linha falando da insalubridade, e a gente precisa reconhecer isso dentro da CLT, né? É isso que você A está... CLT, exatamente, o decreto de 43, para você ver, né? Então, nós tivemos que a CLT, deixa eu Uhum, botar aqui, que a CLT. Então, tá, é isso. É a regulamentação do item da CLT que trata da insalubridade em, em bibliotecas. Aí, nós tivemos a lei, ó, a CLT, esse decreto aqui de 43, né? Esse aqui é uhum, o CLT. A uhum. nossa lei. Ixi, estão chamando lá, hein? Olha, a lei que eu estou te falando, que incluiu, é a Lei 14.846, deixa eu pôr aqui. 14846, né? Que é essa lei que vai É, incluir a questão da, é, da, da insalubridade. isso, já incluiu, tá lá. E tem mais Ela foi, informação aqui, gente. Eu achei mais informação. manda aí. Pode falar. Oi, Não, Reinaldo, boa mas noite, bem-vindo. A gente está aqui empolgados falando. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Sou Reinaldo de Tarauacá, sou gerente de cultura, desporto e turismo. E agora, no momento, estou só ouvindo vocês mesmo. Desculpa, só uma pergunta, Reinaldo. Você falou que você é gerente de cultura num ponto de cultura, é isso? Isso, Onde fica Tarauacá? É Acre? Ai, que Acre, lindo! Ah, Nossa, muito bom, Tarauacá, que maravilha! incrível. Tarauacá é a terra menor do abacaxi. cidade, é a menor cidade do Acre, é isso? Ou uma das menores, não é isso? Isso, a terra do abacaxi gigante da Mulher Bonita. Que Hum, maravilha, Reinaldo. Nossa, que maravilha. Nossa, eu pesquisei muito Acre ano passado, então Tarauacá, você falou, eu falei, Tarauacá, o Acre. tem biblioteca e Arca das Letras aí em Tarauacá. A gente levou aí para É, as comunidades. Tarauacá agora foi inaugurado o Teatro José Potiguara. Ficou muito lindo, tá? É o Esperando teatro vocês. José Potiguara, é o teatro mais antigo do estado, não é isso? O Isso. que estava em reforma. Ai, que incrível. Bem, e aí, Reinaldo, aproveitando sua presença aqui, conta pra gente um pouco, já que você falou que você estava mais ouvindo, mas não vai ter como você escapar da gente. Conta um pouco pra gente como tem sido a sua experiência dentro desse ponto de cultura que você trabalha, quais são as principais dificuldades que você observa dentro do trabalho que você tem realizado aí. Rapaz, muito trabalho, né? Muito trabalho, pouca equipe para nos ajudar, para nos auxiliar. Muitas vezes é preciso a gente sair do nosso município e até a capital de Rio Branco, e Uhum, às vezes Cruzeiro do Sul também. E lá em Cruzeiro do Sul tem o secretário de Cultura, Aldemir Maciel, que é o nosso paizão da cultura aí, que sempre dá essa força maravilhosa para a gente. Mas dentro do nosso ponto da cultura, existe várias dificuldades, né? Muitas vezes, quando chega as épocas dos eventos, meu Deus do céu, a gente fica, praticamente a gente não dorme, né? Correndo atrás de um e de outro, e várias secretarias também que não, não dá, às vezes, o suporte para a gente, mas a gente consegue. Por que que a gente consegue? Porque hoje, na parte nacional, meu Deus do céu, melhorou muito, né? As políticas públicas também. uhum, E, e essas dificuldades, às vezes, vem também porque os nossos gestores aqui são poucos que se interessam pelo que a gente faz hoje, né? Mas, graças a Deus que com a ajuda
nosso amigo Minoro também, lá de Rio Branco, que é o nosso paizão, que dá todo esse suporte para a gente. Mas de dizer que há dificuldade, todo dia tem dificuldade para a gente, entendeu? Uhum. E com relação às pesquisas, por exemplo, na área da cultura, como você observa elas acontecendo por aí? Assim, tem um grupo de pesquisadores, tem acesso a essas pesquisas em alguma medida? Como é que você sente essas pesquisas acontecendo por aí, chegando por aí, ou saindo daí, enfim? Cara, quando eu vi no grupo lá, que eu entrei, eu digo, cara, eu vou querer fazer pesquisa, porque na nosso Tarauacá não tem nenhum grupo, né, que faça esse tipo de pesquisa, né? O único grupozinho que, que corre atrás agora somos nós da cultura, né? E aí a gente ainda não tem esse grupo específico que possa nos ajudar. Aí eu entrei no grupo, né? Eu digo, vamos ver o que é que eu busco um pouco dos nossos amigos aí que vão nos ajudar muito e um dia, quem sabe, trazer eles aí para comer o nosso abacaxi gigante aí de 13, 14, 15 quilos. Nossa Senhora! Aí eu vou te fazer só para tirar uma dúvida mesmo. Você se apresentou como gerente de cultura ou agente de cultura? No caso, que eu sou o segundo secretário de cultura, né? Eu Ah, tá. respondo eu respondo pela depois Tará, tará. da, da secretária de cultura, quem responde sou eu, né? Tá. Aí eu sou, no caso, eu sou coordenador de desporto, cultura, desporto e turismo, entendeu? Eu Hum. que respondo. Mas E aqui aí, na nossa Tarauacá se chama gerente de cultura, mas nos outros lugares, quando a gente se apresenta, a gente sempre, eles gostam que a gente se apresente como coordenador de cultura, desporto e turismo. entendi. E vocês têm muitos pontos de cultura aí? Como funciona? Vocês têm espaços que são os pontos de cultura na cidade acontecendo? Rapaz, aqui o nosso espaço é a área indígena, Uhum. os nossos hotéis, tem uma parte turística também que tem no Rio, que é o Rio Muru, um navio aonde ele foi afundado, e Tá. também precisa que a gente vá lá nesse navio, que a gente também ainda não conseguiu ir, porque são muitas demandas na cidade, né, Uhum. para a gente resolver. Como a gente está na correria aí da lei Paulo Gustavo e da PENAB, meu Deus do céu, aí a gente fica com medo. A gente fica naquela correria, meu Deus, será que vai dar certo? Será que nós vamos perder esse recurso? Aí fica correndo para um e para outro. E outra Uhum. dificuldade que a gente tem na área da cultura é com nossos músicos aqui. Os músicos aqui, eles não são a favor da gente. Meu Deus do céu, é muita rivalidade aqui, entendeu? Entendi. Mas vocês têm, por exemplo, você comentou agora há pouco do José Potiguara, do teatro, né? Que vocês reinauguraram. Reinaugurou agora, esse ano? Foi esse ano. Ah, que massa. E aí vocês têm esse teatro, por exemplo, mas vocês têm outros espaços culturais, assim, centros culturais, onde tem aulas, cursos, alguma coisa nesse sentido? Rapaz, agora, como a gente está se estabilizando agora, como Uhum, tem o nosso primeiro, é, é, esse aí, do teatro, esse espaço aí do teatro, por uhum, enquanto tem o teatro, por enquanto só o teatro mesmo, e tem o nosso galpão de cultura aqui, que está com
Alcioli, mas ainda não foi realmente assim entregue realmente assim para cultura ainda não. A gente ainda está vendo aí com documentos uns processos para tentar resolver, mas no momento até agora mesmo tem só o Teatro José Potiguar. E as bibliotecas, como elas são organizadas? Vocês têm bibliotecas? Tem como... A biblioteca tem a biblioteca agora da a Elias Mansur, que está em reforma, Uhum. mas vai ficar muito linda, vai ficar muito bonita também. Mas aí, quando terminar a reforma todinha, aí eu acredito que vai ficar só esse momento, só esses dois espaços mesmo, né? Porque a gente tem só a biblioteca pública. Tá, então a Elias Mansur é a pública ou é outra? Eu só não entendi isso, A desculpa, pública, tio. É a a pública, pública. tá, tá, tá. Então vocês têm uma biblioteca pública que está em reforma e você estando, né, coordenador de cultura, desporto e turismo, você sabe me dizer, por exemplo, se existe um grupo de bibliotecários na cidade, de profissionais contratados especificamente para atuar na biblioteca, mesmo ela estando em reforma, enfim. Tem mesmo. Tem dois grupos aí que estão terminando de cursar e Uhum, quando a biblioteca tiver totalmente resolvida, tudo bonitinho, tudo já estão se juntando aí, já estão se formando eles e eu acredito que vai dar tudo certo. maravilha. Gente, só uma coisa. Infelizmente, a gente só tem 3 minutos. E o que acontece aqui nesse sistema, nessa plataforma, é que quando der exatamente 9 horas, 21 horas aqui 21 horas no horário de Brasília, a gente é catapultado daqui. Todo mundo volta para outra sala. Então, como a gente só tem esses 3 minutos, eu só queria perguntar se tem alguma coisa. É, Reinaldo, Stella e Kátia, se tem alguma coisa que vocês não falaram, que vocês acham que seria importante a gente apontar, assim. Eu, na verdade, só para compartilhar com vocês, eu coloquei 2 grandes movimentos na nossa conversa, depois que a gente, aqui enquanto a gente falava. Um que é a questão do reconhecimento, né, desses fazedoras e fazedores de cultura, nessas áreas todas, se reconhecerem dessa forma, e o outro é a importância de se produzir esses dados primários. E aí eu acho que a Estela traz isso muito forte na fala dela, quando fala dos comitês e pontões e desse movimento, né, dos agentes e... Ai, me fugiu aqui, a palavra tá fácil aqui. Peraí, pessoas... Agentes de território e A gente, agentes cultura viva. Eu queria Exato, só complementar rapidinho, fica à Rafael, o vontade. seguinte: Uhum. o designer, a palavra design gráfico, ela não é reconhecida. Então, na CBO você tem desenhista industrial gráfico e vale para todos os designers. Ou seja, à medida que houve uma evolução das profissões, a Receita Federal parou, porque quem decide o CBO não é só o Ministério do Trabalho, também é a Receita Federal, né? Então, várias coisas, não é só na nossa profissão, tem muitas profissões que não são atualizadas. Sim. A outra coisa que eu ouvindo as meninas bibliotecárias, que me lembrei do seguinte: às vezes um governo, quando ele está fazendo o seu programa de governo, ele cria um nome e aquele nome ele serve como um programa de governo, mas depois nós da sociedade aderimos àquele nome como nosso. A gente fala, eu gostei disso, né? Como os agentes de leitura e outras formas de se referir às nossas profissões, mas elas se tornam mesmo profissões que são importantes, que são, não é mais um teste, não era mais um teste, não tinha mais a ver com um programa de governo, né? Então, acho que Uhum. essa nossa busca agora é tentar olhar para todas as pessoas, para todas as profissões, né? E dizer, ó, você está dentro, está todo mundo dentro, só nos conte, por favor, por favor, por favor, né? Sim.
Rafael, bem Diga. rapidinho, assim, é só porque, como a gente falou em auxiliar de biblioteca, né, e tal, nós também temos o CBO para auxiliar de biblioteca, técnico, Ah, ele também está é, dividido ali. tem técnico nível médico, médio, técnico de serviços culturais, técnico de biblioteconomia, o que mais tem é termo, tá? Então, assim, procurando ali, é só buscar, assim, termos técnicos do CBO, já aparece os dois, tanto para bibliotecário como para auxiliar e técnico e todas as outras nomenclaturas existentes, que é muita nomenclatura que eu não sei. Técnico para mim e auxiliar é a mesma coisa, assistente é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, tá? Junta tudo num só e pronto. Porque senão depois vai ter os governos municipais, estaduais que vão no concurso misturar tudo, fazem uma bagunça, não sabe o que que é, então junta tudo num só e deu pra bola. Nós temos bibliotecário e um auxiliar de biblioteca. Ah, maravilha, gente. Bem, vamos então. Eu acho que a gente, Clécio, eu acho que a gente volta então para a sala, né? Porque hoje a gente não foi catapultado, eu tô até achando estranho. E você ia falando, eu já estava aqui me Ó, preparando. já, acho que já Já tá indo apareceu já. aqui pra gente, deu É, aqui, serão fechadas em 54 segundos. Bem, quero muito agradecer 54. vocês pela troca aqui, gente. É sempre muito curto, mas eu acho que é sempre um start para começarmos a conversar mais sobre, né? E também para criarmos esse amálgama aqui, essa aproximação. Então a gente se vê lá na sala, tá bom? Tô indo para lá. Já tô te seguindo lá nas redes, tá? Maravilha, maravilha. Tá Vamos bom, seguir em beijo, tchau. contato. E também seguir em contato, hein, Reinaldo? Quero muito conhecer Tarauacá. Vamos então voltar, gente. Aqui embaixo a gente já está indo para lá agora.